TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, outra vez, só para brincar um pouquinho. E o final de ano está chegando, estamos cada vez mais próximos do final do ano. Gente, o programa de hoje será dedicado ao seu Luiz e a todas as outras pessoas que querem aprender sobre colocação pronominal, ou seja, emprego dos pronomes oblíquos. Aquele que o Tarzan não sabe usar direito, fala mim, Tarzan. Mas, brincadeiras à parte, vamos aos nossos avisos tradicionais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem TV a cabo ou TV por assinatura que possa fazer essa transmissão, você usa a sua internet, pode ser no celular ou na TV, na Smart TV, e acompanha toda a programação diária, o dia inteiro, pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube TV Correio da Manhã, pelo Facebook e pelo Instagram também da TV Correio da Manhã. E se você quiser mandar a sua dúvida, sua sugestão ou até a sua crítica, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e fazer como as pessoas fizeram, se identificando e dizendo qual é a dúvida, qual é o seu comentário, o que você quer e tal. Então tá aí meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. E vamos lá, vamos começar então a entender primeiro o que são os pronomes. Pronome é a classe de palavras que tem por função, aí vai aparecer aí o slidezinho aí sobre pronomes, é a classe de palavras que tem a função de acompanhar ou de substituir um substantivo, ou seja, um nome, ok? Então vamos lá. Aí, os mais conhecidos e que às vezes as pessoas não esquecem, claro, dependendo de que pessoa, são os pronomes conhecidos como do caso reto. Então, os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Repetindo, o pronome do caso reto, ele é diferente dos demais porque ele pode substituir, ou seja, ocupar a função de sujeito ou até a função de objeto, ou seja, de complemento verbal. E aí vamos repetir quais são esses pronomes com exemplo 1. Eu, tu, ele ou ela, você tem as três primeiras pessoas do singular. Nós, vós, eles são as pessoas do plural, entro elas aí também. Aí tem uma frasezinha de exemplo, ela trouxe bala para nós. Então você tem o ela na função de sujeito e o nós na função de complemento verbal. Esses pronomes podem ocupar as duas funções. Vós fostes ao parque com eles. Então tá lá, tem o vós na função de sujeito e o eles na função de complemento verbal, de objeto. Aí tem um casinho aí especial, que é o caso do eu e do tu. O eu e o tu,
eles jamais serão usados como complemento verbal. Eles só podem exercer a função de sujeito. Tu trouxeste balas para mim. Não é para eu. É para mim. Ou então, eu trouxe balas para ti. Não é para tu, é para ti. Não, também não é o nome da cidade do Rio de Janeiro, não, tá, gente? Então, você vê que quando eu tenho que colocar a primeira pessoa ou a segunda pessoa do singular na função de complemento verbal, de objeto, eu vou usar o pronome oblíquo. E aí você já está percebendo um pouquinho do uso do pronome oblíquo. E aí, exemplo 2. Nunca os pronomes eu e tu podem ser usados antecedidos, ou seja, precedidos por preposição. Então, eu não posso falar entre eu e tu, entre eu e você, entre eu e ele. Eu vou ter que falar entre mim e ti não há divergências. Jamais entre eu e tu há divergências ou não há divergências. É entre mim e ti. Sem você e mim, e não entre você e eu, não pode. Essa obra não acabaria. Então, eu tenho que usar o mim. Aí eu tenho uma observaçãozinha, vai ser a primeira observaçãozinha que eu trago para você. Eu disse que o eu e o tu não podem ser usados precedidos de preposição. Mas tem uma exceção. Quando o eu e o tu são sujeitos de um verbo no infinitivo pessoal. Então, vamos lá. Eu e tu podem ser sujeito de um verbo no infinitivo, geralmente no infinitivo pessoal, geralmente. Em alguns casos, no infinitivo impessoal. Não vai sem eu mandar. Quem vai mandar? Eu. Então, eu sou o sujeito do verbo mandar. Então, está lá a preposição sem, e nesse caso, como o eu está na função de sujeito do verbo mandar, aí eu tenho que usar o eu. Eu não posso falar, não vai sem mim mandar. Mim não vai mandar nada. Pedi para tu comprares o carro. E não pedi para ti ou te comprares o carro. É para tu, que tu aqui nesse exemplo é sujeito do verbo comprar. Comprar. Aí tem para eu comprar, para tu comprares, para ele comprar, para ele comprar, para nós comprarmos, para vós comprardes, para eles comprarem. Esta regra é para eu não esquecer. Esta regra é para tu não esqueceres. Esta regra é para você não esquecer. Então, essa foi a primeiríssima parte do pronome. Então, vamos começar agora a ver os pronomes oblíquos. Se os pronomes do caso reto, com exceção de eu e tu, podem ocupar as duas funções de sujeito ou de complemento verbal, ou seja, de objeto, o pronome oblíquo só pode ocupar, exercer uma única função, que é de complemento verbal ou de objeto. Ele jamais vai exercer a função de sujeito da oração. Mim irá ao cinema. Posso falar isso? Mim. Me comprou balas. Eu posso dizer isso? Não, não dá.
deixa eu tentar, nós fomos ao cinema. Pode? Não dá, gente. Não tem nem condições. É até difícil pensar um exemplo para falar. Os pronomes oblíquos, chamados também de pronomes átonos, eles só podem exercer a função de complemento verbal, ou seja, de objeto. Então, vamos começar a ver um pouquinho mais sobre os pronomes oblíquos. Vamos lá, quais são eles? Na primeira pessoa do singular, eu tenho me, mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Na terceira pessoa do singular, se, si, consigo, o, a, lhe, no singular. Na primeira pessoa do plural, nos, sem acento, é nos, conosco. Na segunda pessoa do plural, vos, sem acento, convosco. E na terceira pessoa do plural, eu repito lá, se, si, consigo, aí agora os, as, lhes, no plural, ok? Então, vamos ver a questão do posicionamento deles e de como eu posso utilizá-lo na frase. Então, antes de entrar nessa questão da posição do pronome oblíquo dentro de uma oração, eu vou recordar com vocês pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são geralmente usados na função de sujeito. O eu e o tu só podem ser sujeito. O ele, nós, vós, eles ou elas podem ser usados nas duas posições, de sujeito ou de complemento verbal. Que isso fique muito claro. Os pronomes oblíquos ou pronomes átonos, que não... Como é que eu vou dizer? Que na frase eles estão sempre numa posição átona, sem ênfase na pronúncia, por isso chamados também de pronomes átonos, eles estão sempre em posição de complemento verbal. E aí, antes de trabalhar a posição deles na frase, eu vou chamar o nosso intervalinho, que é um intervalo bem rapidinho. Eu continuo fazendo a campanha de prevenção à violência contra a mulher. Então, vamos lá, é rapidinho. Fica por aí, hein, que isso é questão de concurso. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas.
Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de AZ de volta, comentando sobre o uso dos pronomes oblíquos, o uso dos pronomes átonos. No primeiro bloco, eu recordei com vocês quais são os pronomes do caso reto e quais são os pronomes oblíquo e a principal função de cada um deles. Agora vamos à posição. E aí eu vou mudar de câmera para a gente ficar mais pertinho. Assim eu fico mais pertinho de vocês. Então, nós temos 3 possibilidades de uso, 3 posições. Ou seja, a ênclise, que é o uso do pronome oblíquo após o verbo. A próclise, que é o uso do pronome antes do verbo. E a mesóclise, que é o uso do pronome oblíquo no meio da forma verbal. E aí, só para recordar um pouquinho, nós vamos ver um pouco dessa... Vou dar uma frasezinha de cada caso para vocês recordarem um pouquinho. Vamos lá. Na ênclise, que é após o verbo, em vez de dizer me deixa falar, eu posso dizer deixe-me falar. Pode ser. Aí vai ter gente, mas tinha que ser deixa eu falar. Então vamos mudar a frase para não dar confusão. Deixe-me em paz. Quem que vai deixar quem em paz? Alguém vai deixar a minha pessoa em paz. Então, aqui eu vou atuar como um complemento da ação de deixar, da ação de alguém, não é a minha ação. Então, deixe-me, olha lá o me depois do verbo, em paz. Aí o exemplo ficou melhor. Próclise é antes do verbo. Não me perturbe, quer dizer, não incomode a minha pessoa. Aqui eu usei antes do verbo. Mesóclise é no meio da forma verbal. Contar-te-ia todos os meus segredos. Olha só que coisa, como é que seria isso? Contar-te-ia todos os meus segredos? Vamos lá, vamos começar pelo ênclise. Na ênclise, eu tenho as formas verbais precedida, que é antes, depois do verbo, precedidas ou não da preposição a, e do gerúndio e do imperativo afirmativo. Então, vamos ver cada um desses exemplos para a gente não se enrolar. O se obedecer-se às leis. Esse se veio depois do verbo. Obrigou-me, aí aqui, esse me não tem gerúndio, não tem infinitivo, não tem... qual foi a outra forma? Infinitivo impessoal. O obrigou está flexionado. Só que eu não posso começar a frase, o período, é proibido começar um período com o pronome me na frente. Me obrigou. Então, obrigou-me a. Ó a preposição aí.
dizer-lhe tudo. Vamos ao terceiro exemplo. Beth pediu licença, afastando-se do grupo. Afastando é gerúndio, afastando-se do grupo. Aqui eu tenho gerúndio e tenho também um início de período, porque depois da vírgula eu começo um novo período. Novo período não, uma nova oração. Então, eu não posso começar a oração ou período com o pronome oblíquo. Aqueles livros raros, compre-os imediatamente. Então, eu estou dando um imperativo afirmativo. Compre-os imediatamente. Então, aqui dei os exemplos e sempre vai coincidir com o caso do início da oração, ou início de período. Observação. Aí é a observação 2. Os pronomes átonos, eles não iniciam períodos ou orações. Conte-me tudo. Traga-me um copo d'água. Aí você vai dizer, mas aqui no Brasil todo mundo fala, me compra, me traga. É verdade, todo mundo fala assim. E em alguns livros de literatura, você vai encontrar essa forma de falar, a representação do modo do falar brasileiro. Por que que tem isso? Porque a obra literária, muitas vezes, desde lá do século XIX, com os nossos poetas e escritores consagrados como Machado de Assis, eles queriam retratar, registrar o falar típico do brasileiro. Então, por isso, em muitas obras literárias, você vai encontrar o uso do pronome oblíquo iniciando a frase como forma de registro da fala informal do povo brasileiro. Eu estou incluída entre eles, tá? Então, vamos agora à próclise. A próclise é o uso do pronome antes do verbo. Então, como é que isso acontece? Existem ocasiões que você é obrigada a usar a próclise. Então, eu tenho, quando tem palavras ou expressões negativas, que passam a ideia de negação. Pronomes relativos, os pronomes indefinidos, as conjunções subordinativas, que eu andei dando aula sobre elas há pouco tempo, advérbios. Então, o que são palavras ou expressões negativas? Nunca, não, jamais, expressões negativas. Pronomes relativos, que, quem, onde, quando, cujo, qual. Pronomes indefinidos, todos, nada, certo, e tantos outros, alguém, ninguém. Conjunções subordinativas, aquela lista enorme que eu andei dando para vocês. E advérbios, que expressam modo, tempo, lugar e tantas outras noções que a gente tem por aí. Então, vamos ver os exemplos. Vamos aos exemplos. Não me deixe sozinha. Se eu não tivesse o não iniciando a frase, eu teria que escrever deixe-me sozinha. Mas eu usei uma expressão negativa, uma palavra de sentido negativo. Não, aí ela funciona como um imã que traz para junto dela, ou para o mais próximo possível, o pronome oblíquo. Este é o rapaz de quem lhe falei. Aqui é um pronome relativo. Quem lhe falei. Alguém me falou sobre isso. Alguém.
pronome indefinido. Confiarei em você quando disser a verdade, quando me disser a verdade. Conjunção subordinativa ou pronome relativo de tempo. Ontem os vi no cinema. Advérbio de tempo. Ontem eu os vi. Eu não vou falar ontem vi eles no cinema. Vi elas no cinema. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Isso não, por favor, isso não. A mesóclise eu vou usar sempre nas formas verbais que expressem futuro do presente ou futuro do pretérito. Nas formas verbais simples. Então, irei ao cinema. Ir no futuro, irei ao cinema. No futuro do pretérito, eu iria ao cinema. Então, vamos ver como é que eu vou usar isso num exemplo. Chamar-te-ei, chamar-te-ei ou chamarei, chamar-te-ei quando ele chegar. Se houver tempo, contar-vos-emos nossa aventura. Dar-te-ia essas informações se soubesse. Só que, quando existe uma daquelas condições, que são aquelas expressões que atraem, que funcionam como imã do pronome oblíquo para junto delas, eu não posso fazer a mesóclise, eu vou ter que obedecer a essa regra. Nada me fará desistir. Então, nada, pronome indefinido, atrai para junto de si o pronome oblíquo me. Livrar-te-ia dessa tarefa, que não tem nada, não tem nenhuma palavra atrativa, eu posso usar a mesóclise. Posso não, eu devo. Porém, olha só, porque te daria muito trabalho. Esse porque é uma conjunção subordinativa de causa. É uma causal. Então, eu não posso falar porque dar-te-ia. Não, porque te daria muito trabalho. É só um pouquinho de observação, é só um pouquinho de paciência e tudo se assenta. E aí vamos agora ver quando nós temos uma locução verbal. O que são as locuções verbais? As locuções verbais são aquelas formas verbais que usam um verbo auxiliar, geralmente um modal, e um verbo principal. Então, vamos ver como é que fica. Quais são os modais? Querer, dever, saber, poder, ou ter de, haver de. Mais um verbo no infinitivo, que seria um verbo principal. Nós lhe devemos dizer a verdade. Está aqui, ó, antes do verbo auxiliar, do modal. Nós devemos lhe dizer a verdade. Está no meio da locução verbal. Tá tudo, as duas opções certas. Nós devemos dizer-lhe a verdade. Caso não tenha nenhuma palavra que exerça a função atrativa do pronome oblíquo, eu posso usar uma das três formas, sem erro, sem prejuízo da correção. Está certíssimo, tá? E aí, a observação final do programa de hoje: havendo palavra ou expressão que provoque a próclise, ou seja, a palavra que sirva de imã, eu tenho que trazer o pronome para perto. Aí está lá a primeira opção, não lhe devemos dizer a verdade. Ou então eu coloco ao final da locução, não devemos dizer-lhe a verdade. Só existem essas duas formas quando há uma locução verbal.
E aí, como o nosso tempo é muito curtinho, eu vou finalizar o programa de hoje aqui e vou continuar com esse assunto de pronomes no programa da semana que vem. Então, ao final, na semana que vem, você tem a continuidade do programa de hoje. E eu, mais uma vez, vou repetir, esse programa foi, né, porque eu já acabei, dedicado àqueles que me pediram essa informação, que eu revisse essa matéria, em especial ao seu Luiz, que pediu essa aula específica de pronomes oblíquos, de uso dos pronomes oblíquos. Então, até semana que vem e muito obrigada pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.